Glória a Deus. Eu vou tentar, sim, ser muito breve, né? Para comentar essa palavra. Eu tenho falado com vocês, nas últimas semanas, sobre Salomão. Sabedoria de Salomão, como Deus honrou Salomão, como Deus prosperou Salomão, como Deus ajudou Salomão a fazer todos os seus projetos. Tudo aquilo que eu comentei com vocês até hoje, e aquilo que vocês têm assistido através das pregações, dos vídeos, né? Vocês percebem que Salomão, ele está numa crescente. Ele está buscando a Deus e Deus falando com ele. Ele entra no santuário para orar e Deus manifesta a glória através da oração dele. Então a gente percebe que Salomão, ele tem várias experiências com Deus. Várias. Não foi uma experiência, mas foram várias. Mas quando chega aqui nesse capítulo 11, começa a ficar confuso. Porque o capítulo 11 de 1 Reis, o versículo 4 diz assim, que Salomão, ele já era velho. O que significa isso? Que ele já não era mais um rapaz, que ele já não era um jovem, que ele já não era tão novo. Ele já era velho. E existem erros que um jovem comete que até nós entendemos. Pô, mas o cara é jovem, o cara é empolgado, o cara não tem muita experiência. Existem erros que um jovem comete que um velho não pode cometer. Existem erros que uma criança comete que você não pode cometer. Ah, mas é criança, ele pode cometer. Quem já tem uma certa idade já não pode. Salomão aqui ele já era velho. E qual foi o erro que Salomão cometeu para ele começar a afundar na vida? Salomão, naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher. Salomão, ele teve, o texto diz assim, olha, que ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, 1000 mulheres. Além da filha de Faraó, era 1001 mulheres. Esse número é absurdo. O grande problema não foi simplesmente ele ter tido muitas mulheres. O grande problema foram as mulheres que Salomão teve. O versículo 1 vai dizer que ele teve mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Eram mulheres, esses nomes aqui são povos, né? Eram mulheres de outros povos. E essas mulheres de outros povos eram mulheres que tinham outros costumes. É igual você pensar numa mulher africana e uma mulher boliviana, e uma mulher italiana, e uma mulher brasileira. Cada uma tem um costume. E cada uma tinha um Deus. E o grande problema de Salomão é que ele começou a ter relacionamento com essas mulheres e casar com elas, e ele foi se deixando influenciar por estas mulheres. Então aqui eu tenho uma série de erros para explicar para vocês. Primeiro erro. Primeira coisa, né? Não importa o nível de intimidade que a pessoa tenha com Deus, todos estão sujeitos a cair. Você pode ter 1 ano, 10 anos, 20 anos, 40 anos na presença de Deus. Se você não vigiar, você cai. Isso serve para todos nós que estamos aqui. Do pastor, o evangelista Odair, todos vocês que estão aqui. Não importa o nível de intimidade que você tenha com Deus. Se você não vigiar, você cai. Não importa quanto tempo você fica sem usar a substância química, a droga, não importa quanto tempo. Se você não vigiar, você cai. Ah, o cara ficou 20 anos sem usar, como que ele caiu? Todos nós estamos sujeitos a cair. Pô, o cara ficou 10 anos sem usar nada, sem tomar uma lata de cerveja. E como que o cara cai? Não importa quanto tempo você está limpo, não importa quanto tempo você está na presença de Deus, se você não vigiar, você cai.
Segunda coisa que a gente aprende com esse texto. Não importa o nível de experiência que você tenha com Deus. Se você não se apega com Deus, se você não faz a manutenção, se você não busca Deus, você cai do mesmo jeito. O que eu faço para não cair? O que eu faço para não voltar a ser quem eu era? Devemos buscar a Deus. No momento que Salomão tirou os olhos de Deus, ele começou a olhar para as mulheres. E qual foi o problema de Salomão? O versículo aqui vai dizer o seguinte, no versículo de número 2, ele começou a amar essas mulheres. O que nós temos amado? O que você tem amado? O que você ama? O que você tem colocado no lugar de Deus? Onde que está o teu coração? O coração de Salomão saiu de Deus e começou a ir para onde? Para as mulheres. Se eu tiro o meu coração de Deus, se você tira o seu coração, e preste muita atenção nisso, se você tira o seu coração de Deus, você cai. O nosso coração será ocupado por algo. Ou vai ser por Deus, ou alguém vai ter o lugar de Deus no seu coração. Já viu falar de pessoas que fizeram do dinheiro o seu Deus? Já viu falar de pessoas que fizeram do vício o seu Deus? Já viu falar de pessoas que fizeram do pecado o seu Deus? Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele tira Deus. O que entrou no lugar de Deus? Aquele monte de mulher. O pecado entrou no lugar de Deus. Ele começa a amar o que ele não deveria amar. Se nós começarmos a amar o que nós não devemos amar, nós vamos atrair para nós, sabe o quê? Problemas. Nós vamos atrair a queda para a nossa vida. E foi justamente isso que aconteceu com Salomão. Quando ele começa a ter relacionamento com essas mulheres, o que aconteceu com Salomão? Ele começou a falar que nem as mulheres. Ele começou a comer a comida que aquelas mulheres comiam. Ele começou a ouvir as músicas que aquelas mulheres ouviam. Ele começou a se vestir igual aquelas mulheres se vestiam, no sentido de aqueles povos se vestiam. Até que ele chegou onde? Começou a adorar os deuses que eles adoravam. Você quer ver uma coisa? Começa a andar com pessoas que falam gíria. Daqui a pouco você está falando gíria. Começa a andar com pessoa que fala palavrão. Daqui a pouco você está falando palavrão. Começa a andar com pessoas que são viciadas. Daqui a pouco você está usando de novo. Começa a andar com pessoas de Deus. Daqui a pouco você está sendo de Deus. Começa a andar com pessoa que ora. Daqui a pouco você começa a se tornar alguém espiritual e orar também. Por quê? Porque o meio onde você está, você é influenciado. Amanhã chega alguém aqui para internação, vocês vão ser igual a eles? Ele? Não, nada disso. Ele tem que ser igual a vocês. Amanhã chega um outro. Vocês vão mudar o jeito que vocês são aqui? Não. Ele que tem que mudar para ser igual a vocês. Salomão, o problema dele, que ao invés dele influenciar aquelas mulheres para servirem a Deus, elas que influenciaram ele. E ele começou a abandonar a Deus. Olha o problema da influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Salomão aqui foi fraco. Ele começou a se deixar influenciar por aquelas pessoas. Você vai sair daqui e não pense você que você vai para um lugar que vai ser uma bolha, que você vai estar cercado, que você vai estar protegido, bonitinho. Poderia até ser, mas não é. Você vai sair daqui e você vai lidar com uma realidade que ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você traz as pessoas para Deus, ou essas pessoas que não são de Deus te levam para longe da presença de Deus. Ou uma coisa ou outra. O problema de Salomão foi o quê? Que as mulheres fizeram a cabeça dele. Daí eu me pergunto aqui para cada um, o que tem feito a tua cabeça? Porque até hoje o que fez a tua cabeça foi o que te trouxe para cá. E daqui para frente você tem que decidir aquilo que vai fazer a tua cabeça. Ou você é forte para resistir e para influenciar, ou você vai ser um fraco, um influenciado e vai cair de novo. É praga, pastor? Não é praga não, isso aqui é pura realidade. Você vai cair de novo, porque você vai se deixar influenciar por aquele que está lá de fora. E não pode ser assim.
Você tem que ser o exemplo. As pessoas têm que olhar pro Odair e falar assim, cara, eu quero ser igual você, mano. Olhar pro Jefferson, eu quero ser igual você, cara. Você mudou mesmo. Por quê? Porque a transformação na nossa vida, ela tem que atrair as pessoas. Amém? Então o problema de Salomão foi isso. Ele se deixou influenciar. E na hora que ele começa a influenciar, o coração dele rachou no meio. Ele já não servia a Deus do mesmo jeito. E eu costumo dizer que não existe em cima do muro. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. E na hora que ele começou a abandonar a Deus, foi a hora que ele começou a cair. Foi a hora que ele começou a tropeçar. Ele começou a viver tragédia na vida dele. Ele começou a trazer problemas para ele. Então a gente tem essa capacidade de jogar tudo pro alto, o que nós demoramos uma vida inteira para construir. Você está aqui 1 mês, 2 meses, 5 meses, está aqui 6 meses, está aqui 1 ano, e você pode colocar tudo a perder se você não vigiar com aquilo que você deixa entrar no teu coração. Tá certo? Toma cuidado com aquilo que entra no seu coração. É igual uma casa, se começar a nascer mato na casa e você não tira, aquele mato vai tomar a casa inteira. Por que o mato não toma conta dessa casa? Porque vocês estão aqui. Agora, se a gente deixar essa casa aqui 1 ano vazia, 2 anos vazia, 10 anos vazia, o que acontece? O mato vai tomar conta disso aqui. Por que tem pessoas que o mato toma conta do coração dela? Porque ela vai tirando Deus. E na hora que ela vai tirando Deus, o mal vai entrando. E o mal vai tomando conta. Tá certo? Então Salomão, ele começa a se perder. E o pior de tudo, aqui no versículo 7, na verdade do versículo 5 em diante, ele começa a edificar altares para outros deuses. Como é que pode um cara que nem Salomão, que edificou um templo para Deus, agora o cara está edificando altares a outros deuses. Agora ele pegava os filhos dele e queimava os filhos dele no fogo, sacrificando para outros deuses. Como é que pode, pastor? É isso que acontece. Às vezes a gente vê a pessoa no nível de experiência com Deus e de repente ela faz assim, ó. Por quê? Por um vacilo que ela deu. Então a vida, ela não permite nós darmos esse um vacilo. Porque esse um vacilo que nós damos pode ser fatal. E aí a gente perde tudo aquilo que nós construímos na presença de Deus. Então, queridos, que nessa manhã você possa guardar essa palavra no teu coração. Onde que eu tenho que vigiar? Sabe onde você tem que vigiar? Na tua relação com Deus. Não se afaste da presença de Deus. Aqui dentro, não se afaste da presença de Deus. Quando você sair lá para recomeçar, não se afaste da presença de Deus. Porque você não é mais o mesmo. Você já foi transformado por Deus. Do dia que você botou o pé aqui para dentro, acabou. Ali é um novo homem, ali é o novo Jefferson, ali é o novo Otávio, ali é o novo Paulo, ali é o novo. É o novo Márcio, é o novo. Você não pode aceitar voltar a ser quem você era. Amém, queridos? Amém. Então que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Vamos orar?